Cumprimentar também os irmãos que estão pela internet, pela música que vocês ouviram aí. O tema hoje é arrebatamento. Obrigado, Dines. E eu quero ler com você, é só uma pincelada dentro da visão, né, do povo eleito. O arrebatamento é um dos temas mais interessantes do Novo Testamento e também do Velho Testamento. No Velho Testamento é conhecido como o grande dia do Senhor, ou dia da vingança do Senhor, ou simplesmente dia do Senhor, né? Desde o Velho Testamento você já vai ver profecias arremetendo-se à vinda de Cristo. A começar Daniel, só para você ter uma pinceladinha de Daniel, que é considerado segundo, o Apocalipse do Velho Testamento, né? Ou da Velha Aliança. Lembrando que a Velha Aliança para nós, para os judeus, o que vale é o Velho Testamento até hoje, viu, irmãos? Mas vamos ler primeiro esse. Me lembrem só de falar sobre Daniel, viu? Sobre as duas vindas de Jesus com Daniel, só isso. 1 Tessalonicenses 4,16. Quem está enxergando bem, que bom que vocês sentaram mais perto, fica melhor assim. Aliás, antes de ler, põe a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero acrescentar o meu conhecimento sobre o grande dia do Senhor, sobre a sua vinda, Senhor, para estar preparado. Amém. Vamos ler. A carta de primeira carta aos Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 16, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Deixa esse texto aí na tela, fica bonito, pode se assentar. Acabou a pequena introdução aqui. A pequena introdução é que todos nós, do evangelho pós-moderno. Por que eu digo evangelho pós-moderno, irmãos? Porque eu não sei se você sabe, está sendo estudado aqui na Escola de Princípios a história da igreja, que a gente falou de várias etapas onde a igreja passou, desde a sua promessa de ser estabelecida, quando Jesus prepara Pedro, promete a Pedro, trabalha na vida de Pedro, desafia Pedro para ele amar mais a obra, põe ele como pastor, o primeiro pastor da igreja primitiva. Daquele momento de Atos 2 da sua fundação até o presente momento, a igreja deve ter passado umas 6 etapas diferentes, 6 momentos diferentes. O primeiro momento da igreja foi o momento da efusão do Espírito Santo, aonde o analfabeto Pedro pregou e 3.000 almas aceitou Jesus. A sombra do Pedro curava, o lencinho do apóstolo curava, levantava aleijado. Então foi uma explosão de milagres, uma concentração de fé, um negócio tão sobrenatural que não podia vir de outro lugar senão de Deus, né? Mas com o passar do tempo a igreja entrou em perseguições, diversas perseguições. Primeira perseguição foi a perseguição santa, por que não dizer assim? Porque foi os próprios judeus, o próprio povo de Deus perseguindo os cristãos. Dá para entender? Da onde tem, sabe, você falaria assim, não, daqui vai ser um braço de apoio, por que não dizer até político, porque afinal de contas os dois tinham religiões, os dois apontavam para Deus, o judaísmo aponta para Deus e esperava o Messias, né? Só que o Messias veio e eles não o reconheceram. Então o profeta Daniel, ele profetiza antes da vinda de Jesus ao mundo. O profeta Daniel, que foi aquele grande profeta do Velho Testamento, o livro de Daniel é chamado por estudiosos de Apocalipse do Velho Testamento, porque ele tem quase as mesmas cronologias do próprio Apocalipse, e ele tem também riquezas de detalhe sobre vinda de anticristo, esse tipo de coisa tudo, tem tudo a ver, né? Os dias como serão contados. Só que Daniel vai além. O profeta Daniel, ele diz que o seu Messias, que o Messias viria humilde, montado num jumentinho. E o mesmo profeta depois disse que ele viria em esplendor e glória. Então perguntaram-se uma vez para um estudioso da Bíblia: afinal de contas, como é que Jesus virá mesmo? Jesus vem das duas formas. E eu vou te mostrar algumas das vindas de Jesus. Jesus veio ao mundo montado no humilde jumentinho, como disse o profeta, né? E também vem com resplendor e glória, como disse a própria profecia, profeta Isaías,
profeta Daniel também faz menção disso, mas especialmente o profeta Isaías, que é chamado profeta messiânico. Então, os judeus confundiram. Nós temos muito medo, não, vamos pôr essa nova no vocabulário. Nós temos muito medo na atualidade que os cristãos não entendam o momento, não entendam o propósito e não entendam a vinda de Cristo, assim como os judeus não entenderam a vida do próprio Cristo no meio deles. Repare que os judeus oprimidos pelos romanos desejavam um libertador. Os judeus oprimidos pelo Império Romano esperavam que Deus fizesse uma obra tremenda sobre a terra, tirasse aquele jugo pesado dos ombros deles, afinal era um povo de Deus, escravizado por uma nação que nem Deus servia, né? É esquisito, gente, mas eu sou crente, sou fiel, esse camarada é ímpio, e olha, ele está dominando sobre mim, e essa era a sensação que os judeus tinham. Então todos os judeus esperavam um Cristo, irmão, político, um Cristo libertador, um Cristo que levantaria a espada e diria independência ou morte, né? Espera aí, vocês não estão entendendo não, rapaz, além de Deus que me enviou, eu tenho poder. Espera aí, cai tudo aí, soldado no chão morto. Esse era o Cristo que o coração do homem esperava. Muitas pessoas não entendem por que os judeus negaram a Cristo, porque simplesmente não o reconheceram como Cristo. Eles esperavam um Cristo, inclusive um dos discípulos foi enfeitiçado pelo espírito da época. Qual é o espírito da época? Cristo, ele tem que vir expulsar esse danado desse, como é que chamava o homem lá? Pilatos, esse encomendado de César daqui, esse superior, pôs esse povo tudo para correr, chutar logo o traseiro daquele governador, era rei Herodes, era de soldados herodianos, Herodes, chutar logo o traseiro desse Herodes, sentar no trono de Davi e governar e fazer Jerusalém florescer. Estender a mão para o lado de Roma, e Roma toda pegar fogo e destruir os inimigos do povo de Deus. Isso era uma visão humana, judaica humana, né? E querendo ou não, sempre nós estamos com esperança mais ou menos assim, esperando em Deus nessa vida, Deus abençoe, que tudo dê certo, e que parará, e tititi, e que não sei o quê, e que além de agora o Bolsonaro, que diz que é cristão, está lá, entra também mais uns lá que também pensa igual nós, e tudo vai ficar mil maravilhas. Assim esperava o Messias, uma figura libertadora, que ia chutar o pé mesmo no estandarte de Roma, ia incendiar os soldados de Roma, matar os cobradores de imposto tudinho, que cobrava para Roma. Ele já começou errado, ele já começou entrando na casa do cobrador de imposto, chamado Zaqueu, perdoando ele, falando que entrou salvação. Esse camarada não é o Cristo que nós esperamos, não é. Vocês estão entendendo o choque? Aí de repente, um chega nele e fala assim: Senhor, estão me obrigando aqui, esse povo romano está obrigando a gente a fazer isso, aquilo, estão cobrando imposto de nós. Aí o que Jesus faz? Em vez de dar um tapa na mesa que eles esperavam, eu que sou filho da terra, vamos pôr fogo nesses romanos. Não sei se vocês conseguem entender. O que Jesus faz? Pedro, vai lá, pesca um peixe, na boca dele tem uma moeda que vai dar para pagar o meu e o seu imposto. Jesus, para nós hoje, é fácil de entendermos, porque a obra foi tão perfeita e tão plena que alcançou gerações e é eterna. Mas naquela época se esperava um Jesus que pedisse o troco para César. Chegasse e falasse: rapaz, você roubou nós demais, agora sai daqui, agora é nós que mandamos nesse negócio aqui. Jerusalém é nossa, nós é povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu vim para governar aqui. Qual que era a pergunta mais acusatória? És tu o rei dos judeus? Lembra? Por que Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus? Porque só tinha um rei dominando sobre o povo, que era César, o Império Romano. Se ele dissesse que era o rei dos judeus em pessoa, é como se ele afrontasse o rei que tinha dominado Jerusalém. Então havia um enredo político muito grande em torno da primeira vinda de Cristo. Cristo veio sim montado no jumentinho, e também virá de uma forma gloriosa, com esplendor e glória. Mas só para você entender por que negaram Jesus. Certo discípulo falou para ele assim: estão me obrigando a fazer isso, aquilo, aquilo outro. Jesus disse para eles assim na parábola: olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai lá e mata ele. É assim que Jesus falou?
Se alguém te fizer andar com ele uma milha, ande com ele 2. Se alguém lhe pedir a capa, dê também a camisa. Se alguém bater um lado da face, dê o... Repara a cabeça de um judeu agora. Espera aí. Nós estamos esperando um libertador ou um saco de batata? Me permita conjecturar a mente de quem negou Jesus lá, quem mandou Jesus para a cruz. Nós estamos esperando um libertador. O cara vem e fala que se pedir a capa, dá também a camisa. Se exigir andar uma milha, anda 2. Se bater de um lado da cara, dá o outro também. Você está doido? Que Messias que é esse? Não, nós queremos um Messias que vai montar num cavalo branco e vai expulsar os nossos inimigos daqui. Gente, nem todo que está à nossa volta é inimigo. Às vezes a gente vê inimigo em tanta coisa, e às vezes é Deus coroando, cercando um projeto eterno para que alcançasse o mundo todo. Porque se Jesus viesse e fosse aceitado plenamente pelos judeus, o povo eleito não estaria aqui hoje, enxertado em Cristo e ouvindo palavras de salvação. Isso não seria para nós. Amém? Então, antes de jogar uma pedra nos judeus, lembra de que eles esperavam no momento? Eles desejavam no momento um camarada que ia assumir o trono, pôr os romanos para correr. É tipo o seguinte: nós esperamos um governador que um dia meta a mão lá em Brasília, fecha tudo, começa tudo de novo, porque a gente não aguenta mais tanta roubalheira. A gente espera isso. Essa era a esperança humana. Só que Jesus frustra a esperança dos judeus. É forte falar isso, mas Jesus frustra o desígnio dos homens, quando ele diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta que todos queriam ouvir: a partir de hoje, ninguém mais precisa dar imposto para César, nós somos uma pátria independente, e vamos lutar até o último homem, pelo império de Jerusalém. Era isso que eles esperavam, mas não foi assim que Jesus veio. Por isso escolheram a Barrabás. Outras pessoas acham assim: gente, mas por que escolheram Barrabás? Agora vamos comparar Barrabás? Me permita, não está no foco, mas faz todo sentido. Barrabás era um articulista político, um camarada revoltado com o governo de Roma, revoltado, indignado de saber que os romanos colocaram a chincha em cima de Jerusalém e fizeram deles ali um povo escravo, literalmente. Pode fazer tudo, pode até adorar o seu Deus, mas o dinheiro, a riqueza aqui é tudo nosso. E ai de quem falar contra, nós mata. Barrabás era revoltado, ele era um revolucionário, né? O Barrabás era um Che Guevara. Não é à toa que o povo gosta tanto de Che Guevara até hoje. O povo tem uma paixão com Barrabás, irmão. Se você falar que não concorda, que é contra, e bate a mão e protesta, você vai achar logo umas centenas de dúzias para te aplaudir e dizer que você que é o cara. Barrabás, a acusação dele: sedição ao povo. O que era sedição ao povo? Inchar o povo para não aceitar o governo. Eu creio que Barrabás, quando viu Jesus aparecer, acredite, ele até pensou: opa, agora tem mais um aliado, e se brincar eu ali com ele, porque se ele está falando que vai ser o rei, então vamos fazer um reino do nosso jeito, vamos aceitar esses romanos. Talvez ele até achou que Jesus estava entrando com política também. Por que o povo escolheu Barrabás? Porque Barrabás fazia exatamente o que o povo queria: punha fogo em carruagem romana, fazia mutim, fazia greve. Nós não vamos aceitar o governo, comício, nós não vamos aceitar esses romanos sem barba, porque era sem barba, era sem honra, viu, irmão? Sem honra. Era uma afronta ter um camarada de cara rapada diante do povo de Israel. Barba era sinal de moral, de honra, de sensatez, de hombridade. Então, de repente, chega um camarada lá enviado, afrontando eles, governando eles, tomando dinheiro deles, ainda por cima sem barba. Que afronta! Naquela época era uma afronta. De repente, Barrabás, ele era contra tudo isso. E Jesus frustra também os conselhos políticos da época, porque ele diz: o meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. Ô irmão, que coisa boa! Se você não entender esse enredo da história, você não vai entender nem as respostas de Jesus a Barrabás. Você vai só, desculpa, Pilatos,
Você só vai entender as respostas de Jesus diante das acusações a Pilatos, se você entender todo o enredo da história. Até aqui vocês entenderam? Diga amém. Então Jesus veio montado no jumentinho. Conta-se o evangelho que ele montou no filho de uma jumenta, novinho, que nunca havia sido montado, e entrou em Jerusalém. Essa foi a entrada triunfal. Colocaram ramos no chão, estenderam ramos acima e diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Mas a entrada triunfal, ela foi tão modesta que ela não apareceria na capa do jornal hoje, ela não apareceria no Popular. Foi uma entrada modesta, mas espiritualmente aquela entrada era poderosa, profética. Aquela entrada estava marcada nos livros eternos. Talvez não estaria na Veja, mas está aqui, no livro mais forte que a Veja, o livro eterno, dizendo que hosanas nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu não entendi algumas coisas, principalmente a gente não entende o Evangelho. Por que o Evangelho não é uma maioria esmagadora se Cristo é tudo certo? Se o certo é Cristo? Porque foi maioria naquela época, ou foi minoria, que foi aclamá-lo, dizendo: hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Não foi toda Israel. Foram poucos privilegiados que puderam ver a face, ouvir a sua palavra. É lógico que multidões seguiam, mas o que são pequenas multidões de 100 mil, 40 mil pessoas, perto de um contingente de mais de 4 milhões de pessoas? Dá-se a entender que Jesus realmente quer se revelar aos seus pequeninos. E se você quiser entender melhor o enredo, faz parte, dá só uma olhada nessa igreja, podia estar cheia, olha só para você ver, poderia estar cheia, mas Deus aprove que você estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra, conhecendo mais da sua essência, para poder dizer: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Jesus veio, fala comigo, Jesus veio uma vez, e prometeu vir outra vez. A primeira vez ele veio humilde, montado no jumentinho, só que a segunda vez ele vem glorioso, e isso você vai perceber em todas as esferas de Cristo. Olha, ele morreu como um cordeiro, ele foi um cordeirinho, sem abrir sua boca. Mas agora na sua volta, diz a Bíblia que da boca do Senhor sai uma espada afiada de 2 fios. Preste bem atenção, ele morre como um cordeiro, mas ressurge como leão da tribo de Judá. Jesus não virá mais na terra como um simples filho de carpinteiro, ele não virá mais, ele passou essa fase e com perfeição, cumpriu cabalmente a sua missão, deu glória a Deus, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte e nos resgatou das chaves lá de dentro das trancas do inferno para o reino da sua maravilhosa luz. Ele completou a obra, de salvação. Agora, como que ele vai voltar? Vamos ler o texto, agora os textos agora para frente vocês vão entender. Jesus, há pelo menos 2, pode deixar naquilo por enquanto, Adina. Há pelo menos 2 vindas, fala comigo, 2 vindas de Jesus. Alguns estudiosos confundem 2 vindas com Jesus voltar agora, tipo assim, opa, assustou. Eu faço isso de propósito, viu? Jesus voltar agora, secretamente. Porque há alguns versículos, você pode pesquisar na internet, põe esse versículo para mim. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu já li o versículo, mas eu quero que você veja ele na tela. Dormindo, com a candeia apagada, é verdade. Acho que é ressaca, o povo tem ressaca de Santa Ceia, O vinho aqui não tem álcool, mas o povo tem ressaca depois da Santa Ceia. Quase toda igreja que eu conheço é assim. Fique tranquilo, está aqui quem precisa de ouvir, está pela internet também quem precisa de ouvir essa palavra, amém? Vamos lá, olha só, as pessoas se confundem, e agora fique muito preparado e coração aberto, porque eu vou te dizer, inclusive tem um versículo separado para você não se mover facilmente do seu entendimento. Isso aqui não é uma afronta ao seu entendimento, isso aqui é uma revelação da plena exegese do texto. Lá na frente eu vou te falar, não se mova facilmente do seu entendimento, discuta, corrija, vá atrás, leia, mas eu vou te afirmar uma coisa bem clara aqui, leia comigo, o que esse texto nos foi ensinado? Olha,
porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Me ensinaram desde pequeno que é uma vinda assim, acabou. Assustou, irmão? Estou assustando vocês? Me ensinaram que era assim, mas não é. Mas Vilma, não quer dizer que no abrir e fechar de olhos, rapidez, não se fala de rapidez nesse texto. Pedro também fala sobre um abrir e fechar de olhos. Mas repara que o que está dizendo nesse texto não é velocidade, e sim notoriedade. Fala comigo assim, não é velocidade, e sim notoriedade. Volta um versículo para trás, o 26, vocês vão entender. Ó, verso 26. Está facinho aí, o verso 26? Verso 26 agora para trás. Mateus 24, verso 26. Então, eu pedi o texto pela de última hora, o 26 não tem não? Travou. Mas tudo bem, quem está vendo que a vinda do Senhor será como um relâmpago, dá um glória a Deus. Mas não se refere, nesse caso, bonita essa logo, hein? Que é isso? Não se refere, nesse caso, à rapidez. Anote isso no seu coração, a brevidade. O relâmpago é muito breve, não, sim de notoriedade, porque o texto está dizendo o seguinte: uns vão dizer que ele está aqui, e outros vão dizer que ele está ali. Não creais, não saiais ao seu encontro, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, aqui, está aqui, o que eu estou dizendo com as minhas palavras para você, né? Bom demais ter a Bíblia no coração, viu, gente? Assim que se alguém te disser, ele está lá no deserto, não saiam. Quem está falando? Jesus. Jesus veio e está no deserto, não saiam ao encontro. Ou, está ele dentro da casa, não acreditem. Por quê? Jesus não virá escondido. É isso que o texto está dizendo. Quando um relâmpago dá lá no Oriente, ele se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Eu posso estar, segundo os estudiosos aí, a 400 quilômetros que eu consigo ver. 400 quilômetros? 400 a 300 a 400 quilômetros de distância, eu consigo ver o relâmpago. Ele se mostra, fala comigo, se mostra. Pastor, e é isso que o texto está querendo dizer? Está falando aqui, não, ele está na casa, não acreditem. Ele está no deserto, não acreditem. Por quê? Ele não virá sem todo mundo ver. Todo mundo vai ver ele vindo. Próximo agora, o 27, agora você vai ver. Porque assim como o relâmpago que se sai no Oriente, e está dizendo aqui, e se mostra. Jesus não vem secretamente. Não existe isso na Bíblia. Isso existe em revistinhas de teologia sistemática, de escatologia, cursos de escatologia, né? Existem pelo menos 3 escolas que ensinam diferentes. Agora eu vou te dizer com todas as letras: Jesus não vem secretamente mais. Jesus não vem secretamente. Jesus veio a primeira vez como um cordeiro, e a segunda vez ele vem como o leão da tribo de Judá, né? Ou como o próprio Filho de Deus glorificado, e ele fará questão que todos vejam a sua vinda será gloriosa por extremo. Não tem arrebatamento secreto, não existe, irmão, na Bíblia não existe. Agora vem cá, calma, eu quero que você analise depois. Como o relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora pode voltar para aquele outro texto, Adina, por favor, onde a gente estava. É o primeiro que você colocou para mim. É esse mesmo. Quer ver a prova disso? Que Jesus não vem secreto mais. Não existe esse negócio, ó. Pum! O que aconteceu? Não sei. Desapareceu só, simples. Não tem isso, irmão. Não existe isso na Bíblia. Eu vou te mostrar. Quando Jesus voltar agora na terra, será assim, ó, com um estandarte. Olha o tanto de avisos, trilhas sonoras, barulhos no céu, sinais, coisas incríveis vão acontecer. Olha, pois dada a ordem, primeiro quando Deus der a ordem do arrebatamento, Ele deu a ordem
dada a ordem com a voz do arcanjo. Por que não pode ser uma ordem por escrito? A Bíblia é por escrito. Gente, voz do arcanjo é quase igual a um turbilhão, é uma voz forte, uma voz que vai ecoar no céu inteiro, dado a ordem do arcanjo, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Trombeta é anúncio, trombeta quem sabe que já serviu o exército, sabe, tocou a trombeta, é sinal de atenção total, algo está acontecendo, alguém está chegando, alguma coisa está acontecendo. Para começar um ataque tem um toque, para receber uma autoridade tem outro toque, a formação tem outro toque, vocês sabem mais ou menos como é que é. E trombeta é um sinal de alarde, alarido, alarme. Jesus não está fazendo questão alguma de vir secretamente. Ele vai dar a ordem, a voz, Deus vai dar a ordem, o arcanjo vai dar o brado, e vai ser ressoada a trombeta de Deus, e o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus, vai ser lindo o arrebatamento, gente. Que graça tem, imagina, graça vai ter de todo jeito, só de ir para o céu de graça por causa de Jesus, de todo jeito que for vai ser lindo. Mas Jesus faz questão de se manifestar à terra. Talvez até o presente momento, o planeta Terra não figurou ou não recebeu uma visitação tão imponente e importante como esta, de Jesus, o Filho de Deus, descendo nas nuvens com poder e grande glória. Vai ser tremendo. O problema é que não vai dar tempo de consertar, irmão. Não vai dar tempo de consertar. Mas que vai ser secreto, não será, será anunciado, será bradado, será tocada a trombeta. Segundo as Escrituras, os céus vão se abrir de alto a baixo, e todos verão o sinal do Filho do Homem. Todos verão o sinal do Filho do Homem, não será oculto. Os tribunos, os reis da terra, os homens que praticaram injustiça, vão ter que encarar Cristo descendo do céu, assim, ao vivo e a cores, em esplendor de glória. Vai ser muito fenomenal, vai ser transcendental, por que não dizer, será inexplicável o poder e o abalo que a terra vai sentir, de uma glória maior que o brilho do sol descendo. E todo mundo vendo, os mortos subindo, a igreja subindo ao encontro do Senhor nos ares, e o mundo assistindo. O mundo vai assistir aquilo que desprezou, a salvação que desprezou, o espetáculo promovido pelo sangue de Jesus, que um dia foi recusado por causa dos prazeres desse mundo. O mundo vai ver, e queira você estar lá, eu quero estar lá, salvo, subindo ao encontro do Senhor nos ares, amém? Vamos para a próxima. Fica aqui um pouquinho, que o assunto é longo. Pastor, mas por que me ensinaram tanto assim? Tinham intenção de me ensinar errado? Não tinham intenção de ensinar errado. É porque existem alguns textos que nos confundem. Por exemplo, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ao pé da letra você imagina que é a brevidade, né? O apóstolo, por exemplo, nós vamos falar aqui de dia e hora, você vai entender melhor. Vamos seguir para frente mesmo. Vamos. Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá. O que está dizendo aqui, gente? Segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Jesus vem duas vezes, a primeira ele já veio. Há uma escola teológica que afirma que Jesus vai vir agora secreto, vai voltar, e depois vai vir de novo para julgar. Isso não existe na Bíblia, não existe, na Bíblia não existe, tá, irmão? Não existe Jesus vindo dessa forma. Agora vamos lá, que tem outros versículos que falam, Jesus vem como um ladrão de noite, que a gente não sabe o dia nem a hora, vocês vão ver isso. Mas repare que o escritor aos Hebreus faz a questão de dizer, virá a segunda vez,
para salvar aqueles que o esperam, salvação aos que o aguardam. Dessa vez Jesus não vem tirar pecado do mundo, e sim tirar aqueles que receberam perdão por causa do sangue do mundo. Amém? O sangue dele aqui no mundo. Vamos para a próxima referência, por favor, Adna. Mateus 24, 36. Aqui quem está falando é o próprio Jesus, irmão. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, somente o Pai. Mateus 24, 36. Põe um grifo nessa palavra aí, por favor. Mateus 24 e 36, vou precisar de voltar nela lá na frente, tá? Mais referências, o próprio Jesus falando, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Repare, Jesus não disse nas vindas. Eu não sei de onde nós tirou, com mente criativa é essa nossa de criar, que vai ter duas vindas daqui para frente. Jesus fala na vinda, não é nas vindas. O próprio Jesus fala. Então como? Com que liberdade teológica que eu afirmo que haverá duas vindas de Jesus daqui para frente? Eu não posso falar o que não está no texto. E o próprio Cristo, se referindo a Ele próprio, disse, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vinda, no singular. Fala comigo, Jesus Cristo virá, fala. E eu quero estar com Ele. Vamos lá. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, ele está contando a história de Noé, tá? Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou numa arca. Irmão, esse texto desenha tudo. O arrebatamento não será diferente dos dias de Noé. Noé pregou 120 anos, falou que ia chover, explicou o que ia acontecer, construiu um navio no seco, e assim a gente vive também falando das coisas de Deus, o povo lá fora zombando da gente. Para que tanta igreja? Para que esse negócio de ficar indo para a igreja? Esse negócio de ficar estudando Bíblia? Para que esse negócio de tanto orar, tanto fanatismo? O povo ficou da mesma forma, comia, bebia, casava, se dava em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Gente, o povo viu Noé entrar na arca? Ou foi escondido? Não, peraí, Noé construiu a arca no meio da selva amazônica para ninguém ver, foi? Todo mundo estava vendo, todo mundo estava vendo o que estava acontecendo, e hoje é do mesmo jeito, está todo mundo vendo que Jesus vai voltar em breve. Mas cadê que a igreja está cheia por causa disso? Não, talvez demore um pouquinho. Será que vem mesmo? Vamos viver a nossa vida melhor, um dia de cada vez, né? Vamos viver um dia de cada vez, né? Deixa a vida me levar, leva eu, e assim estava o povo, certo? Até o dia que Noé entrou na arca, e não foi secreto. Segue, Adna, por favor. E eles nada perceberam, mas não foi escondido. Eles não perceberam porque estavam iludidos com a sua própria vida, com os seus próprios prazeres, com o seu próprio mundo. Nada perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Agora olha bem para mim, irmão. Deus é Deus de misericórdia, irmão. Vai que a pessoa arrepende na última hora, quando vê que Jesus está descendo mesmo, joelho e pede perdão e Deus salva. Vem cá, irmão, olha para a minha cara. Vocês acham que o povo do dilúvio não viu a água subir no tornozelo? Dá tempo de arrepender, missionário? Dá, ué. Dá tempo? Dá. De repente, a água deu no joelho. Uai, onde é que aquele homem fez aquele barcão mesmo? Bora para lá? De repente, a água deu na cintura. A água não caiu. Foi 40 dias e 40 noites para a terra ser inundada. Os lugares baixos foram enchendo d'água. Então o povo foi subindo para os montes. Lá dos montes já podia se ver uma grande arca flutuando de longe, Senhor. E eles começaram a olhar e disseram, Senhor, por que nós não ouvimos aquele danado daquele homem, aquele velhinho construindo a arca? Olha lá, aquele barcão enorme flutuando, e nós aqui, a água chegando para perto, só para o gai de pau. E que tribulação, irmão. Foi angustiante, apavorante, triste, lastimável o dilúvio. Eles viram a morte chegar dia após dia, minuto após minuto, mas não houve salvação para eles. É que a gente não percebe, né? A gente só pensa em fechou a porta, acabou. Não
Não é fechou a porta, acabou. A aflição do povo do dilúvio foi tremenda. Quem sabe até oraram, fizeram promessa. Oh Deus, se o Senhor fazer com que eu consiga chegar nadando naquela arca, oh, eu vou ser fiel para o resto da vida. Já era tarde demais. E a Bíblia está prometendo um arrebatamento como foi os dias de Noé. Não é porque eu tive tempo de arrepender que eu vou ser, não é bem assim não. Vou ser poupado, não é bem assim. Porque se a vinda de Jesus será como nos dias de Noé, a arca foi construída 120 anos. Para começar, eu acho que eu desviava também, porque 120 anos para construir um barco, irmão, pelo amor de Deus. E assim está hoje. Olha para mim. Quanto tempo você está falando que Jesus vem? Sabia que tem pastor que nem tem coragem de pregar mais sobre arrebatamento? Já tem igreja que não prega mais. Porque não dá ibope. Primeiro, porque não dá ibope. Segundo, porque o povo fica com medo. E terceiro, porque já tem 2000 anos que estamos falando que Jesus vem aí, uai. Desde que Jesus subiu para o céu, o povo está esperando um arrebatamento. E assim estavam nos dias de Noé. Rapaz, já tem 120 anos que aquele velho caduco está construindo aquela arca, dizendo que vai chover. E a semelhança não é coincidência, não, é profética. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Por isso, bem-aventurado você que está aqui ouvindo a palavra, construindo a sua arca em Cristo, usando essa madeira maravilhosa da palavra para construir a embarcação da salvação que há em Cristo Jesus, para subir ao encontro dele, viu, irmão? Porque ele virá. Como o dilúvio veio, Jesus também virá. Agora, são paralelos que talvez você nunca ouviu em outro lugar, não é porque o pastor Marcos é diferente, especial, não. É porque você é especial para Deus. O povo eleito é especial para Deus, são paralelos. O povo viu a água subir, Vilma. Já viu que filme de terror? Não, mas uma hora baixa. Não, a água nunca foi até aquela... De repente foi cobrindo montanha. E curiosamente, repare comigo, tente viajar na minha mente. Você está em cima de um monte, que é o único lugar que não alaga os montes, né? O último lugar a alagar, né? Os montes. Todo mundo vai para cima dos montes. E o que você consegue ver de cima do monte? O monte vai diminuindo, vai virando uma pequena ilha, a água vai subindo, você consegue ver a abóboda da terra assim. E lá na frente, um pequeno pela distância, mas um grande barco de 3 andares flutuando, e você se perguntando, por que eu não acreditei naquela pregação? Por que eu não acreditei no que aquele homem falou? Você, seus filhos, suas esposas, meu Deus... E era no plural mesmo, que naquela época era loucura. Já imaginou? Mas ainda bem que você deu crédito à palavra do Evangelho e não descartou a necessidade de estar entrando na arca que é chamada Jesus hoje nossa. Amém, irmão? Então até que vocês entenderam, diga amém. Já são 8:55, irmão, misericórdia. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, senão... Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Por isso que naquele outro texto que nós lemos, está escrito dada a ordem. Volta lá, mais rapidinho, senhor, primeiro. Está escrito lá, pois dada a ordem. Quem vai dar a ordem do arrebatamento, irmão? Deus. Ninguém sabe o dia, pode voltar na outra referência. Ninguém sabe o dia nem a hora, nem Jesus sabe, nem os anjos, só Deus. Próxima referência, fala quase que a mesma coisa, mas vamos seguindo. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então, qual que é a receita para mim? Eu não espero um arrebatamento surpresa, irmão, mas eu tenho que vigiar todo dia, porque eu não sei. Eu vou atravessar a T63 e se Jesus voltar para mim? Veio uma carreta de lá, eu não vi, Jesus volta bonitinho para mim, irmão. Volta bonitinho. É desse jeito que funciona. Jesus já voltou para o meu voo, graças a Deus, estava voltando de uma escola bíblica como essa, para casa, cantando, feliz. Infelizmente, ou felizmente, ele já está com Deus na glória. E eu é que tenho que ser fiel até o fim, para abraçar ele lá no futuro depois. Se eu não for fiel até o fim, ele vai estar na glória e eu não. Então eu tenho que ser vigilante o tempo todo. Vamos para a próxima referência. 2 Tessalonicenses 2:1. Agora isso aqui é sério, irmão. E aqui comprova o que eu estou te falando. Jesus não vem de surpresa, não existe isso na Bíblia.
e a prova cabal, uma das provas cabais está aqui. Vamos ler? Irmãos, 2 Tessalonicenses 2:1. Fala comigo, esse texto é bom para você decorar. Vai, 2 Tessalonicenses 2, verso 1. É o grande apóstolo Paulo que está falando. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus, irmão, esse acraseado, dá para ver ali de onde você está? Dá uma glória a Deus. Aqui está, quanto às vindas. Ou está quanto à vinda? Então, irmão, vamos tirar da nossa cabeça o que a gente aprendeu em revistinha. Vamos ficar com a Bíblia. Pastor, mas o fulano que falou que é duas vindas é uma autoridade. Irmão, Jesus ocultou essas coisas dos grandes entendidos e revelou aos pequeninos do seu povo. Jesus, ele, o próprio Cristo que vai voltar, contando a própria história, a viagem que fará a terra de volta, ele disse que a sua vinda, uma única vinda, ele não fala de duas vindas, certo? E agora Paulo confirma isso, dizendo, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês, o quê? Agora preste atenção, rogamos a vocês, que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Olha, isso aqui é sério, parece que Paulo está dando um sossega no povo, porque tem gente, irmão, que acha que Jesus, vem cá, olha para mim, eu vou te explicar por que isso aqui. Eu conheci um irmão na cidade de Itaberaí, que já dorme com o Senhor, Jesus já veio para ele. Sabe o que ele pôs na cabeça? Jesus já está voltando mesmo, eu não vou ficar trabalhando para comprar casa e deixar ir para o anticristo, eu não. Jesus está voltando mesmo, eu é que não vou ficar ocupando demais minha vida, não. Vou viver uma vida tranquila e sossegada. Família em dificuldade, filhos em dificuldade. Deus é tão bom que nunca morreu de fome, não. Morreu de velho o homem, morreu de velho. Mas ele teve uma vida nada feliz aqui, porque ele encafifou que a qualquer momento aqui, pá, acabou. E é o anticristo que vai governar tudo. E as perguntas dele, de tão encafifado que era, pastor, por que nós estamos construindo igreja mesmo? Porque nós constrói a igreja, o anticristo vem, vai ficar aí esse patrimônio inteirinho para o anticristo? Essas eram as perguntas dele, porque ele esperava a vinda de Jesus eminentemente, mas isso não é um defeito, de se você espera eminentemente, glória a Deus por isso, você ama a vinda de Jesus, mas Paulo está falando exatamente para esse que espera eminentemente, olha só, não alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra. Eu vou ler, vamos voltar inteirinho, porque eu comentei, né? Volta todo o texto, porque depois vocês vão falar assim, não, ele leu parte separada, você vai ver que o contexto é um só. Irmãos, quanto à vinda, singular, à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o reencontro com Ele, rogamos, pedimos a vocês, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de mim mesmo, vinda de nós. Não se abale, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Porque as pessoas, um negócio assim, e se Jesus veio e nós não viu? Esses dias me ligou, eu vou falar, eu tenho carinho, a minha irmã, mano, eu acho que Jesus voltou e nós não viu. Tanta coisa ruim acontecendo, o Covid, eu não sei mais o que. Minha filha, o Covid não é nem a unhazinha das lutas que vai vir pela frente, não. Jesus voltou e Jesus viu. Porque olha que desordem, olha que trem esquisito. Falei, não, isso é só o comecinho, é só a casquinha do siri, só. Não é nem um recheio, não, calma, certo? Então Paulo está dizendo, não se abalem facilmente, como se a vinda de Jesus já tivesse chegado. Olha só, por quê, irmãos? Agora aqui é de tinir as orelhas. Só para uma pergunta clássica aqui, quem acredita que Jesus vem, e depois que Jesus vem, o anticristo aparece na terra? Quem acredita? Ainda bem que vocês não acreditam, mas eu acreditei muito tempo nisso. Foi pregado para mim que de repente Jesus vem e leva todo mundo de surpresa, e os que ficar aqui, o anticristo aparece depois. Faz sentido? Não, porque ele é anticristo.
Se os cristãos já não vão estar mais na terra, os fiéis, vai perseguir quem? Você está entendendo, irmão? Porque quem despreza o amor de Jesus aqui na terra hoje, nesse tempo da graça, você acha que com as mordomias que o anticristo vai proporcionar para você, vai se lembrar de Cristo? Irmão? Vai de mal a pior, não tem conserto não. Quem não conseguir ser salvo pela graça de Jesus, o amor de Jesus, o sacrifício derramado na cruz do Calvário, a efusão do Espírito, pregações, ensinos maravilhosos, quem não conseguir ser alcançado por esse amor agora, irmão, cuidado, não vejo mais expectativa nenhuma, porque jamais será convencido de outra forma, ainda mais sem os crentes ou as palavras, sem as igrejas autênticas pregando o evangelho de verdade na terra, ainda mais sem isso. Então eu não creio que o anticristo vem perseguir crentes desviados, nada disso, não existe isso não, viu? O anticristo vem perseguir cristãos, e é antes do arrebatamento, e a prova cabal está aqui, está no texto. Não se deixe que ninguém vos engane de modo algum, ponto. Antes daquele dia virá a apostasia, fala comigo, apostasia. O que é apostasia, pastor? Frieza espiritual. Para que ser crente mesmo? Ou melhor, posso ser crente de qualquer forma. Não, apostasia. É simplesmente tipo assim, ó. Eu enjoei da minha esposa, eu quero uma esposa nova, mas eu tenho um chamado, vocês têm que entender que eu tenho um chamado. Aí eu enjoei, troca de esposa, mas eu continuo aqui pregando normalmente, porque eu tenho um chamado. Vocês estão me entendendo, gente? É a efusão da igreja com o mundo. A apostasia é o aceitismo do mundo, a igreja deixando de protestar contra o pecado, a igreja deixando de pregar a palavra como ela é de verdade. Hoje em dia, na maioria das igrejas onde você vai, eu falo de grandes igrejas e não menciono o nome, se prega muito mais prosperidade do que arrependimento. Se prega muito mais prosperidade, segredo para você prosperar, a unção da prosperidade. Você quer ver essa quarta aqui encher? Eu podia combinar com vocês, off na internet, irmãos, é uma jogada, viu? Só para ver o interesse do povo. Distribui aí que vai ter uma rosa ungida aqui que você prospera numa semana. Uma semana. Aí nós traz a rosinha ungida para cá, combina com a missionária, filma aqui, irmãos, ó, você vai receber uma rosa ungida dessa e a sua casa vai mudar. Seu patrão vai ser seu funcionário. Você vai ver, Deus vai mudar sua. Irmão, isso aqui enche de gente, enche. O que é isso, pastor? A apostasia. Primeiro vem a apostasia. Repare, o pecado tomando conta de tudo, a palavra saindo do centro. Agora preste atenção. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia já está aí, diga sim ou não. Sim. Então será revelado, depois da apostasia, será revelado, olha aqui no singular para mim, por favor, lê comigo, revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Repare, volta um pouquinho antes, artigo definido, porque Michael Jackson uma vez se determinou como anticristo. E todo aquele líder que fala que não gosta de Cristo é anticristo. Por exemplo, o ditador lá da Coreia do Norte, ele é anticristo, ele não aceita Cristo. Ele luta contra o cristianismo, então ele é um anticristo. Quer ver quem mais que é anticristo? Deixa eu pegar aí. Fala o nome aquele que proíbe o evangelho lá também, gente, esqueci. Ditador da China, proíbe o evangelho, está destruindo a igreja, então ele é um anticristo. Ele é fala comigo, Qualquer pode ser um anticristo. Porém, esse anticristo em pessoa, prometido pelo Apocalipse, comentado que vai reger o mundo, ele é artigo definido, é o anticristo, e não dos anticristos. Se você não reparar as entrelinhas, você fica perdido no texto. Por isso o apóstolo fala assim, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Repare bem, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração.
A perseguição aos objetos de adoração já começou, irmão. Igreja sendo demolida na China, está uma atrás da outra, assim, ó. Uma atrás da outra. Se os crentes não saem de dentro, demole em cima. É assim que funciona, certo? Já começou, mas ainda não é o. Repare que é o anticristo, tá? Objeto de adoração. A ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Se Jesus não vem antes disso, porque eu comento entre um versículo e outro, eu confundo vocês. Deixa eu ler. Só o texto falar por si, pode? Fica melhor, né? Eu não aguento ficar sem comentar. Mas eu vou só ler o texto. Pode voltar uns 2 versículos? Não se deixem abalar ou alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado, ou se fosse prestes. Não deixe que ninguém vos engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Próximo. Não se lembram de que quando eu ainda estava... Isso aqui é outra referência, não? O mesmo versículo próximo para frente? De Tessalonicenses tem mais um para seguir? Eu não te mandei, né? Então é Tessalonicenses, volta lá para nós. Até o 4. Vê o Tessalonicenses 2:5. É porque eu não passei essa referência para ela. Já está lá? Esse foi o que acabou, o 6. 6, isso, é a sequência daquilo lá. E agora vocês sabem o que é que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Irmãos, se tem um negócio chamado devido tempo, que está tudo em plena comunhão e convergência para o reinado do anticristo, é o momento que a gente está vivendo. Ninguém sabe o dia e nem a hora que virá o Filho do Homem, mas a palavra também diz que nós não estamos em treva para que aquele dia nos apanhe de surpresa. Repare bem, vamos continuar. Verso 7. A verdade é que o a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Quem está vendo que a iniquidade está governando tudo, dá um glória a Deus aí. Já está em ação. Já está em ação, foi o que eu te disse antes. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Repare, próximo. Então será revelado o perverso, de novo no singular, artigo definido, o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda, no singular de novo. Repare que para esse cenário acontecer, haverá uma perseguição na terra. Repare que antes de Jesus vir, o anticristo vai estar aqui afrontando eu e você. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a primeira parte da palavra do arrebatamento. Por que eu estou te falando isso? Não para te frustrar, é para te preparar. Agora escute bem com os seus 2 ouvidos bem atentos. A pessoa que for pega de surpresa, ela vai se escandalizar muito. Na verdade, aquele dia do Senhor não vai pegar o crente fiel de surpresa, não. Porque o próprio Jesus disse: vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa. Põe para mim, Adna, por favor, esse eu não te passei não. Vós não estáis em trevas, para que aquele dia vos apanhe de surpresa. Repare que para haver aquela guerra lá, Jesus destruiu o anticristo, ele tem que estar aqui na terra já, governando. Se Jesus vai vir uma única vez, e vai enfrentar o anticristo, e vai o destruir, eu e você, se não tivermos ido para a terra do pé junto, chamado terra do pé junto, presenciaremos esse embate, esse debate, esta guerra, esta perseguição. Por isso a Bíblia chama esse primeiro período em Apocalipse de período de tribulação, viu, gente? Mas prepare, olha lá. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas,
para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Agora segura aí. Repare que o apóstolo Pedro, quem que eu falei? Pedro disse que Jesus vem como ladrão de noite. Aí as pessoas pensam assim, ninguém vai ver Jesus vindo, porque o ladrão de noite, ele é liso demais, né? Não é verdade? Então, aí é uma das teorias da vinda secreta de Jesus. Ninguém vai ver, de repente, só cai a roupinha no chão. Não, não é assim, irmão. Pedro estava, lembre-se que ele era analfabeto, lembre-se que ele não era muito doutor em tudo que falava, era o Espírito Santo que usava ele de uma forma tremenda, mas ele disse algo que não é mentira. Jesus virá como um ladrão de noite. Mas virá como ladrão de noite para quem não estiver desperto, acordado, vigilante. Por isso o apóstolo Paulo corrige a interpretação que o povo teve. O povo está entendendo, não, Jesus virá como ladrão de noite, então ele pode vir a qualquer momento e ninguém vai ver. Paulo está corrigindo, pondo um óculos assim, não, meu filho, você entendeu errado. O que nosso irmão Pedro quis dizer é que para quem estiver dormindo, não vai ver o ladrão entrar e nem sair, só vai perceber o prejuízo. Mas vocês, vira para o irmão que está perto, você fala assim, você que está aqui com a candeia acesa no culto do povo eleito, que tem azeite na lamparina, fala para ele, você que está servindo a Jesus, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Nós vamos ver chegando, acontecendo. Muitos crentes não entendem a frase e a expressão maranata. Haverá um período de perseguição terrível contra a nossa fé, irmãos, no mundo. Por isso que a igreja vai cantar maranata, Dines, né? Eu estou lá assando churrasco, então maranata, a hora vem Jesus. Não, Jesus, espera eu comer essa ponta dessa picanha aqui primeiro, com aquela coca, depois o Senhor vem. É mais ou menos assim nossa natureza. Mas vai ser tanta luta, tanta tribulação, que a igreja da terra vai cantar um só coro, dizendo, maranata, a hora vem, Senhor. Senhor, nós estamos sofrendo por causa do teu nome. Olha a perseguição, Senhor, olha o filho da perdição que a tua palavra falou. Por que o Senhor está demorando, Jesus? Por que o Senhor está tardando? Na próxima quarta nós vamos dar continuidade, inclusive na parábola das 10 virgens, que traz mais luz, mais lucidez ao contexto que eu estou te explicando, e comprova isso, apesar que a Bíblia não carece remendo. Você está vendo aqui que esse dia não será como ladrão de noite para nós que estamos acordados, só para quem está dormindo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, são 9h15. Quem acha que é interessante a gente continuar falando desse assunto, e dá um glória a Deus aí, irmão. Irmão, lembrou, obrigado. Irmãos que são dizimistas e ofertantes, preparem os seus envelopes aí, e esse assunto é tão envolvente que a gente vai querendo falar mais, mas não pode. Amanhã é preto na folhinha, nós temos que trabalhar, né? Todo mundo. E eu tenho certeza que quarta-feira que vem, me lembrem, viu, de continuar falando da segunda parte sobre o arrebatamento e o preparo para o arrebatamento, viu, meus irmãos? Se você achar interessante o que eu falei e até quiser questionar com alguém, envie esse vídeo para alguém, e com certeza tem várias escolas por aí. Tem gente que ensina que Jesus vem agora e amanhã, depois da manhã, o anticristo aparece, né? E eu aprendi assim desde a infância, principalmente em revistas de escola dominical, curso teológico, escatologia bíblica, porque eu sentei para aprender, certo? Eu sentei para aprender e aprendi sim, dessa forma. E estudando, depois de ter aprendido, ouvindo como vocês estão ouvindo, eu fui ler a Bíblia, não o que as revistas falam. Agora tome muito cuidado com o que eu vou te falar. Por que a seita, me permita dizer, não falando mal, mas falando de conteúdo de pregação, por que a seita do Testemunha de Jeová é tão profusada, de tal forma que faz você acreditar que o Espírito Santo não é uma pessoa, faz você acreditar que Jesus não virá e não tem céu para nós? De onde eles tiraram a convicção deles? Que aqui na terra ainda vai ficar uma maravilha, ainda sem nenhuma intervenção de Deus, daqui a pouquinho nós vamos estar brincando com o leão. De onde que eles tiraram isso? De revistinhas que diz que foi inspirada aqui. Eles não leem para te ensinar a Bíblia, eles leem revistas. E cuidado com revistas, né? Cheque a fonte, e a fonte é a palavra não mente e não desmente.
A palavra garante para nós duas vindas. A primeira é que ele veio como cordeiro para nos salvar, e a segunda como leão, para guerrear nossa guerra e nos arrebatar. Certo? São duas vindas que a Bíblia promete. Não existe biblicamente, em nenhum lugar da Bíblia, eu termino aqui, Jesus voltando antes da perseguição do anticristo sobre a minha e a sua fé. Portanto, firme os seus joelhos vacilantes, levanta as suas mãos cansadas, seja um crente de oração, seja um crente, uma crente consertada, de pé, porque quem não conseguir servir Jesus nesse momento tão fácil, não conseguirá também subsistir diante de uma perseguição. E a nossa igreja está ensaiando para isso, viu, irmãos? Por que você acha que nós não fechamos nem com determinação de governador? Porque eu estou ciente de que a primeira coisa que o anticristo vai fazer é querer mandar fechar as igrejas mesmo. Ou a gente curva a cabeça para ele, ou continua curvando a cabeça só para Jesus, que é o dono da nossa vida, amém? Levanta as suas mãos para os céus com esse envelope, por favor. Senhor, eu quero te agradecer pelos dizimistas e ofertantes da sua casa, que mantém essa obra, Senhor, através dos seus dízimos e suas ofertas. Os irmãos que estão pela internet, Pai, eu quero te agradecer por aqueles Pix que estão chegando, Senhor, como oferta, dízimo. As pessoas estão acreditando no nosso ministério, na nossa seriedade, com a Tua palavra e com a Tua verdade, Senhor. Portanto, obrigado pelos dizimistas e ofertantes que existem na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, e possa, Senhor, ó Pai, estar conscientizando cada um dessa realidade, de que quando semeamos, nós também colhemos, Senhor. De que quando contribuímos, nós também pregamos. De que quando contribuímos, nós também ensinamos a Sua palavra, Senhor. Obrigado pela vida de cada um deles, de cada um dos irmãos que aqui estão no templo do povo eleito para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos abençoe na próxima aula, para que nós tenhamos claridade em tudo que formos dizer, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos Seus servos, Senhor. Leva-os para casa abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Antes de trazer aqui no altar, só para a gente já terminar, estende a mão assim, ó. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na terra, não só hoje, mas para sempre, que todos digam, terminado em nome de Jesus.